mais uma aula da nossa disciplina de Lógica Matemática, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Meus amigos, começamos a gravar, então, por favor, dirijam-se ao chat para registrar a presença. Márcio, muito obrigado pelas suas palavras, certo? Então, todo mundo lá no chat e registrando a presença. Pessoal, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso conteúdo do curso, né, de Lógica Matemática. Nós estamos entrando num ponto muito importante para esse estudo, que é o ponto dos sistemas dedutivos, certo? Os sistemas dedutivos representam mais uma unidade de conhecimento que compõe o nosso programa, certo? Essa unidade de conhecimento é uma das mais densas que a gente tem no programa da disciplina. Por quê? Porque, através dos sistemas dedutivos, nós poderemos verificar a validade de argumentos. Acredito eu que vocês já devem ter visto lá nos vídeos de pré-aula, né? E também na gravação das aulas do semestre passado, a importância dos sistemas dedutivos para o nosso estudo da lógica matemática. Bom, então, nesse caso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o nosso conteúdo, nossos objetivos de aprendizagem, certo? O pessoal que está chegando agora, por favor, registrem aí no chat a presença, beleza? Então, continuemos aqui. Bom, primeira coisa que vocês devem ter bastante firmeza ao final dessa unidade de conhecimento é conceituar sistemas dedutivos. Por quê? Porque os sistemas dedutivos, eles são válidos não somente para a lógica proposicional, mas também para a lógica de predicados, para a lógica modal, enfim, para todos os sistemas lógicos, tá certo? Bem, é importante que vocês compreenderem os conceitos de argumento, né, e aí argumentos válidos e falaciosos, o conceito de correção e o conceito de completude. Utilizar um sistema dedutivo axiomático, certo? Desenvolver demonstrações usando dedução natural, compreender quando utilizar a dedução condicional, aplicar a dedução por absurdo, utilizar o sistema de tableau analíticos e a questão das formas normais, que é a FNC e a FND, e a resolução. Bom, esses são os nossos objetivos de aprendizagem para esta unidade de conhecimento. Boa parte desses assuntos já foram abordados tanto na pré-aula, no vídeo de pré-aula, que eu pedi para vocês assistirem, como também no vídeo do semestre passado, da aula do semestre passado, certo? Para o nosso segundo tempo, eu programei, nós conhecemos um outro sistema axiomático. Na aula do semestre passado, vocês foram apresentados a um sistema axiomático, que era composto por 10 axiomas, e também ao mecanismo do tableau analítico, né, ou tableau semântico, dependendo do autor, ele pode chamar de analítico ou semântico, certo? E hoje eu gostaria de focar em um outro sistema axiomático, mas isso é assunto para o nosso segundo tempo, né? Então vamos para o nosso Kahoot. Deixa eu só interromper aqui esse compartilhamento para que a gente possa preparar o nosso próximo momento, que é o nosso glorioso Kahoot, beleza? Então vamos aqui para o Kahoot, dar o play. Gente, o Kahoot de hoje tem o seguinte PIN. É aí que ele está gerando ainda. Só lembrando que quem ainda não registrou a presença, por favor, registre a presença. O pessoal que está chegando agora também registre a presença no chat, porque eu ainda não instalei a extensão para baixar a lista de frequência de vocês, certo? Mas semana que vem vai dar certo. Pronto, o nosso PIN é esse. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso, vão participando aí, vão entrando, por gentileza. Ok. Um momentinho, deixa eu só abrir aqui essa porta. Pronto, voltei. Tinha alguém querendo entrar aqui no escritório para participar da aula também.
Bom, meus amigos, esse assunto que nós estamos estudando nessa unidade de conhecimento, que são os sistemas dedutivos, ele constitui uma parte um pouco mais desafiadora do estudo da lógica matemática. Por quê? Porque ele envolve muito mais raciocínio do que os estudos anteriores, certo? E no primeiro momento, são conceitos mais complexos de entender, certo? Mas isso é só uma questão de treino, como muita coisa aqui na lógica matemática, mais especificamente, e na matemática de uma maneira geral, o que exige mesmo é treino, certo? Lucas, por favor, registre sua presença aí no chat, você que chegou agora na aula. Tá bom, professor. O PIN para participar do carro é esse daí, que está no chat, certo? Lembrando, não, é importantíssimo que vocês participem desse momento do carro, porque ele tem peso 2 na nota de AP1 de vocês, certo? Não deixem de participar. Beleza? Muito bem, Lucas. Ô, Lucas, graças a Deus tu colocou aí teu sobrenome, porque tem 2 Lucas na turma aí, sempre eu ficava na dúvida qual era o Lucas que estava presente. Beleza? Bom, gente, vamos começar, né? Já estamos com a hora um pouco adiantada, né? Tá faltando alguém? Tá faltando alguém aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, para entrar logo. Quem não entrar agora no carro pode pegar com o bonde andando, mas aí fica mais comprometido, né? De repente você perde uma questão importante. Beleza? Opa! Tá chegando mais gente. Pessoal que está entrando agora na aula, por favor, registre a presença no chat. Olha aí o PIN do Kahoot para você entrar na competição. Isso, Lucas, Yasmin, você que chegou por último, por favor, registre a presença no chat. E também entre aí no Kahoot para poder participar da competição, da nossa pequena avaliação de conhecimento. Vou aguardar só mais um instantinho, né, que a Yasmin entrou agora. Pode mandar o link de novo? Sim, sim. Enquanto isso, vocês ficam ouvindo o reggae, né? Podemos ir? Então vamos lá, né? Turminha, começando os trabalhos oficialmente. Introdução aos sistemas dedutivos. Prestem muita atenção, porque algumas questões elas são um pouco escorregadias. Permite inferir, derivar ou deduzir consequências lógicas de uma teoria. Consequência lógica foi um assunto que nós abordamos na semana passada, certo? Então, seria um tabuleiro analítico, né? A alternativa vermelha. Seria uma tabela verdade, alternativa azul. Seria completude e corretude, alternativa laranja, ou seria um sistema dedutivo, alternativa verde? Tá muito fácil isso daí, é só para vocês aquecerem mesmo, é para todo mundo acertar. Vamos lá. Show de bola, a maioria esmagadora marcou a alternativa correta, sistema dedutivo. Tiveram 3 pessoas que se confundiram ali um pouquinho, mas tudo bem. Gente, não esqueçam jamais. Todo sistema lógico, ele tem basicamente 3 componentes. O primeiro componente é um alfabeto, é uma sintaxe, né? Então, através daquela sintaxe, daquele alfabeto, daqueles símbolos que nós utilizamos para representar o conhecimento, esse é o primeiro componente de um sistema lógico. E quando eu falo sistema lógico, eu queria deixar bem claro para todos vocês que a lógica, não existe somente a lógica proposicional, a lógica de predicados, a lógica modal, que são os 3 sistemas que nós iremos estudar nesse semestre. Mas existem muitos outros, inclusive vocês podem, se assim desejarem, um dia desenvolver uma lógica própria, certo? E aí, basicamente, você vai precisar de um alfabeto, né, uma sintaxe para representar o conhecimento. Nesse alfabeto vai incluir também regras gramaticais. Você também precisará de mecanismos para verificar propriedades das formas que você vai montar através dessa sintaxe.
E, por fim, você precisa de sistemas dedutivos, que são os mecanismos que nós utilizamos para inferir, derivar ou deduzir consequências lógicas. Quando a gente fala de consequência lógica, é sempre bom vocês lembrarem do significado da palavra consequência, né? Então, a ideia de consequência lógica é basicamente o quê? Você tem um conjunto de premissas, um conjunto de hipóteses, né? Ou premissas ou hipóteses, e uma conclusão. E essa conclusão, ela deve ser consequência lógica desse conjunto de premissas. Em outras palavras, sempre que as premissas, a conclusão é verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Então, aí eu tenho a ideia de um argumento válido, né? Lembre-se dos nossos objetivos de aprendizagem que foram apresentados ainda há pouco, né? Então, para que serve um sistema dedutivo? É justamente para isso, para verificar, né? Para derivar, para inferir, para deduzir consequências lógicas de uma teoria. Então, uma teoria é nada mais, nada menos do que um conjunto de premissas e uma conclusão. Então, isso daí constitui o que a gente chama na matemática de teoria. Beleza? Vamos ver aqui o nosso ranking. Por enquanto, primeira pergunta, não tem muita se comentar aqui, certo? E vamos para a segunda pergunta de verdadeiro ou falso. Todo sistema dedutivo precisa apenas ser completo, né? Então, prestem muita atenção na opção aí, na proposição que eu coloquei, né? Eu estou afirmando que todo sistema dedutivo precisa apenas ser completo. Será que isso é verdade? Será mesmo que ele precisa ser apenas completo? Aí também é para todo mundo acertar. Vamos lá. Show de bola. 2 pessoas ainda pisaram na bola. Pode ter sido um pouco de falta de atenção, mas a maioria acertou. Perfeito. Gente, todo sistema dedutivo, ele precisa ser completo e correto, certo? Então, as propriedades da corretude e da completude são 2 propriedades necessárias para todo e qualquer sistema dedutivo. Se um sistema dedutivo ele é apenas completo, então e não é correto, então ele pode acabar deduzindo consequências lógicas inválidas. Se ele é correto, mas não é completo, ele pode não conseguir deduzir determinadas consequências lógicas. Então, ele precisa ser as 2 coisas. E os 3 sistemas que a gente estuda nessa etapa da disciplina, isto é, o sistema axiomático, o sistema de tabulo analítico e a dedução natural, todos os 3 são sistemas que são completos e corretos, certo? No segundo tempo, eu vou fazer uma breve revisão desses 2 conceitos, dessa propriedade, da corretude e da completude, porque são propriedades extremamente importantes dentro desse estudo dos sistemas dedutivos, beleza? Vamos aqui avançar, com certeza deve ter havido mudanças, e houve mudanças, né? Nosso amigo Alisson Rocha assumindo aí a liderança, mas o Márcio e o Thales subiram também. Mas ainda temos 3 perguntinhas para chegarmos até o final. Beleza? Bom, mais uma pergunta de quiz. São fórmulas da lógica às quais se atribui um status de verdades básicas. Então, vejam bem. Quando eu apresentei os sistemas dedutivos lá no vídeo de pré-aula, eu mencionei que existem algumas fórmulas que elas são básicas e elas têm esse status de verdades básicas. Seriam elas os axiomas, alternativa vermelha, as regras de inferência, alternativa azul, as tautologias, alternativa laranja, ou as contradições, alternativa verde. Observe que tem uma casca de banana aí violenta, e eu vou comentar isso depois que vocês responderem. Beleza, a maioria colocou ali axiomas, né? Alguns responderam regras de inferência e outros responderam tautologia. É super válido esses equívocos que aconteceram. Certo? Primeiro, vou comentar a questão dos axiomas, certo? Então, um axioma é uma verdade básica, né? O que é que isso quer dizer? Uma verdade básica é uma verdade tão óbvia que ela não carece de demonstração. Só que, como eu comentei com vocês no vídeo de pré-aula e também, se não me engano, na aula, né, do semestre passado, existe uma celeuma grande no campo da matemática a respeito disso. Será que realmente axiomas não precisam ser demonstrados? Certo? Bom, mas isso aí foge totalmente do escopo da nossa disciplina, certo? Isso é papo para outros momentos. Então, os axiomas são essas verdades básicas, certo?
Esses axiomas, eles foram, digamos assim, criados, né? Quem primeiro utilizou a ideia de axiomas na matemática foi Euclides, né? O grego, o matemático Euclides, lá na Grécia Antiga. Então, a geometria euclidiana, ela é fundamentalmente axiomática, certo? Bem, mas um breve comentário a respeito das regras de inferência e das tautologias. Bom, as regras de inferência, elas constituem umas regras que existem em alguns sistemas axiomáticos e também no sistema da dedução natural. No caso do sistema axiomático que foi apresentado para vocês na aula do semestre passado, né, na gravação do semestre passado, nós tínhamos ali uma regra que era a regra modus ponens. Essa regra modus ponens eu também vou utilizar no sistema que eu apresentarei hoje para vocês, certo? Na dedução natural, se usa várias regras de inferência, né? Se eu não me engano, eu apresentei 10 regras para vocês, tá bom? Mas essas regras, elas são vistas como o quê? Como fórmulas válidas. Então, essas regras, elas são tautologias. Inclusive, no segundo tempo, estou falando tanto do segundo tempo que é para gerar uma expectativa em vocês. Então, no segundo tempo, eu vou mostrar para vocês uma demonstração da validade da regra modus ponens, certo? Bom, aí vem a alternativa tautologias, né? Então, um axioma e também uma tautologia, de certa a gente pode olhar para um axioma e dizer assim, um axioma ele é tautológico, ele é válido, certo? É uma verdade válida, certo? Assim como regra de inferência. Então, nessa alternativa aí, nessa questão, a gente poderia dizer o seguinte, quem marcou tautologias, de certa maneira, né, assim, olhando por um certo ângulo, também estaria correto, certo? Não estaria errado, não estaria totalmente errado, eu diria assim. Eu diria que nessa alternativa, nessa questão, desculpa, nós poderíamos dizer que a alternativa axiomas é aquela que tem o mais alto grau de certeza, né? E tautologia seria um grau abaixo, né? Então estaria um pouco válido também, certo? Então é bom você lembrar disso daí, beleza? Bom, gente, vamos aqui avançar um pouquinho, certo? Observamos aqui que houve uma mudança aqui no nosso chat, aliás, no nosso chat, não, desculpa, no nosso ranking, né? O nosso amigo Ítalo Velber conseguiu aqui umas posições a mais, beleza? Já estamos nos aproximando dos finalmente, certo? Vamos lá para a nossa penúltima questão, também de verdadeiro ou falso. Um axioma é uma verdade básica e, portanto, não precisa ser demonstrado. Bom, gente, essa daí eu dispenso comentários porque eu já dei spoiler total dessa questão, certo? Fiquem à vontade aí, para todo mundo, vai todo mundo acertar. Se alguém errar, pelo amor de Deus. Nossa, 5 ainda não? Pelo amor de Deus. Peraí. Exatamente, ela é uma verdade básica e, portanto, não precisa ser demonstrada. Totalmente verdadeiro. O que eu acabei de falar para vocês, né, é que axiomas, eles, em geral, eles não precisam ser demonstrados. São verdades tão básicas, né, que praticamente consenso, né? Eu digo praticamente, porque há, dentro da matemática, quem diga que axiomas precisam ser demonstrados. Mas como axiomas são tautologias, né? Então, de certa maneira, né, não precisa você ficar demonstrando um axioma, beleza? Então, verdadeiríssima a proposição. O axioma é uma verdade básica e, portanto, não precisa ser demonstrado. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho. E aí nós temos mudanças no nosso pódio. Beleza? Quebra combo, 3 jogadores perderam sua sequência de 3 respostas. Que coisa, né? Mas temos aqui alguns amigos que estão avançando, tá muito bonito. Vamos para a nossa última pergunta, que vai definir o nosso pódio. É uma pergunta de quiz. É uma sequência de fórmulas, de A1 até a N, tal que cada fórmula ou é uma instância de um axioma ou é obtida por inferência. Eu estou me referindo aqui, alternativa vermelha, teorema, alternativa azul, axioma, alternativa laranja, dedução, ou alternativa verde, tautologia. Então, aquilo que está colocado lá em cima é uma definição de quê? Né? Prestem bem, eu estou falando de uma sequência de fórmulas, tal que cada fórmula ou é uma instância de um axioma ou é obtida por inferência. Né? Inferência, no caso, é uma regra de inferência.
Beleza? Vamos lá. Show de bola, foi relativamente equilibrado. 11 pessoas marcaram dedução, 4 teorema, 1 axioma e 1 tautologia. Gente, resposta correta, dedução. Então, o processo da dedução, né, nada mais é do que você construir uma sequência de fórmulas, né, e essa sequência de fórmulas, elas ou são instâncias de um axioma, ou seja, elas são você usa um dos axiomas para poder derivar aquela fórmula, ou essa fórmula é derivada a partir de uma regra de inferência, certo? No nosso segundo tempo, eu vou apresentar alguns exemplos para vocês, e aí acredito que vai ficar mais claro. Mas, basicamente, quando você utiliza um sistema dedutivo, seja ele um sistema axiomático, seja a dedução natural, seja o tabuleau analítico, o que você vai construir, né, durante o processo é essa sequência de fórmulas. E essa sequência de fórmulas, ela vai aparecer como? Né? Ela vai aparecer ou através, no caso de um sistema axiomático, né, da dedução de um sistema axiomático, através de uma instância de axioma ou obtida por inferência. Na dedução natural, nós utilizamos apenas regras de inferência, certo? Então, não tem axiomas. No sistema do tabuleau analítico, já é um pouco mais diferente, porque você tem regras também, certo? Vamos aqui para os nossos finalmente, ver quem foi o nosso grande campeão. Em terceiro lugar, nós temos nosso amigo Thales. Em segundo lugar, Alisson Rocha. Em primeiríssimo lugar, são nosso amigo Emerson Rocha. Os Rochas, né, dividindo a primeira e a segunda colocação. Tiago e Domingos Areia em quarto e quinto lugar. Beleza, parabéns a todos, certo? Eu acho que foi um carro bastante equilibrado, talvez não tenha nenhuma pergunta, como eu imaginava, nenhuma pergunta difícil, né? A maioria dos jogadores respondeu corretamente todas as perguntas. Parabéns a todos os envolvidos, continuem assim, certo? Gente, agora a gente vai para o nosso breve intervalo, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. São 10h25, quando for às 10h35, nós estaremos de volta a este recinto, e a gente passa para o nosso segundo tempo da aula, tá bom? Então, interromper aqui a gravação e até daqui a pouco. Interrompendo.